Quero compartilhar uma palavra com você nesta noite que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 1 ao 4. Atos 2, do 1 ao 4. Existe um calendário litúrgico, e segundo um calendário litúrgico, 50 dias após a Páscoa, que se conta 50, é o Pentecostes, que então seria no dia 20 desse mês, né? Então, eu quero trazer uma mensagem que não vou falar exatamente do Pentecoste, mas que tem a ver com o dia de Pentecoste, o que aconteceu lá em Atos dos Apóstolos, que faz muito sentido para nós e faz sentido porque nós estamos aqui também, né? Este acontecimento na história mudou o curso da história, mudou o curso da igreja. Então, é um acontecimento que, se não fosse esse dia, sujeito que nós não estaríamos aqui. Se não fosse lá, não era hoje. Não, a igreja não teria persistido e perseverado e subsistido tantos ataques. Quero ler apenas esses 4 versos do capítulo 2 com você, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então eu quero compartilhar essa palavra com o tema cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Eu não costumo cozinhar muito em casa, mas de vez em quando eu cozinho. E eu deparei esses dias que tem algumas panelas lá em casa, alguns utensílios que é desde o nosso casamento. Principalmente frigideira. Eu tenho certeza que alguma casa aqui também tem alguma frigideira que já saiu o teflon, já está pretinha de tanto fazer fritura, mas você não desfez dela. Eu acho que tem gente que também tem, igual lá em casa, assim, uma frigideirinha que, olha, já está há algumas décadas ali. E a gente não desfaz, às vezes, de algumas coisas, né? Em particular, os homens, parece que tem mais dificuldade de desfazer de algumas coisas. A gente percebe que, quando vai fazer bazar, aparecem roupas boas femininas, masculinas, até a procura para roupas masculinas em bazar é para trabalho. Vim ver se tem uma calça aqui para eu trabalhar para o dia a dia, porque os homens gastam a roupa até quando não dá mais. E ela vai sendo promovida, né? A roupa, ela é a roupa do domingo, a roupa de sair, que daí vai virando roupa do dia a dia, roupa de ficar em casa, roupa de trabalho e depois é descartado. É assim ou não é? É desse jeito, né? Então, em particular, os homens sabem muito bem do que eu estou falando. Mas, algumas vezes, essas coisas que nós vamos, tanto louça, utensílios ou roupa, claro que algumas vezes nós não substituímos por falta de grana. A gente vai ver, puxa, mas é caro, então vai deixando para depois. Algumas vezes é por acomodação mesmo. Depois eu compro, depois eu vejo e vai deixando, não vê a necessidade de algo novo e vai ficando. Ou algumas vezes é por um apego emocional. Vou desfazer, gosto tanto dessa roupa. Você não tem uma roupa que você gosta mais, que se deixasse você usava todos os dias? Eu acho que tem algumas pessoas apegadas até em pijamas. Olha, se eu falar assim, gente, vocês podem vir de pijama, tem gente que viria de pijama na igreja. É assim ou não é? De vez em quando a gente vê alguém de pijama na rua, até no mercado, que parece que abraça, né? Aquela roupa soft, né? Principalmente aquelas bem quentinhas. Mas parece que o que acontece é que algumas vezes tem esse apego emocional, a pessoa tem dificuldade em se desfazer de algumas coisas. Fica apegado a algumas coisas. Claro que eu estou falando de coisas materiais aqui, que é coisa fácil de ser resolvida. Mas eu provoquei este assunto só para dizer que, espiritualmente falando, algumas vezes é preciso desfazer de algo para que venha o novo. Espiritualmente falando, algumas vezes nós precisamos desfazer de algo para que nós
possamos receber algo novo. Você concorda comigo? Mas isso não é muito fácil, porque isso gera incômodo. Isso não é muito fácil porque algumas vezes parece que nos tira o chão. Não é muito fácil porque algumas vezes parece que destrói com alguns paradigmas e com alguns conceitos que nós carregamos. Mas quando nós olhamos para o Evangelho, nós vemos que Jesus foi uma pessoa que desfez de algo para que inaugurasse algo novo. Jesus, ele inaugurou um novo tempo no mundo da sua época. Jesus, ele deu início a uma nova era que revolucionou o mundo. O mundo nunca mais foi o mesmo depois da vinda do Messias. Nunca mais. Toda a humanidade aguardava ansiosamente pelo surgimento do Messias. E quando o Messias surge, ele muda a história. Ele transtorna o mundo da sua época. Ele muda tudo. Quando a gente olha para o contexto do tempo de Jesus, nós vemos que existiam pessoas sufocadas pelo pecado. Pessoas que estavam de diversas regiões do mundo sufocadas pelo pecado. E nós vemos também pessoas que estavam numa religião, só que a religião era uma religião opressora. Uma religião legalista, que resumia num legalismo opressor. E isso também era pecado. Conceitos carregados no decorrer dos anos, e isso também oprimia as pessoas. Aí surge Jesus na história, surge o Messias, e durante 3 anos, Jesus agitou, Jesus transtornou o mundo da época, e Jesus transformou o mundo da época, e continua transformando. Aleluia. Ele continua agitando, ele continua transtornando. Até hoje nós vemos que muitas causas de agitação no mundo é por causa de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Mas aí Jesus caminha durante 3 anos, 3 anos e meio, faz uma revolução. Você já viu alguma coisa acontecer isso na história? Gente, só Jesus transformou o mundo inteiro em 3 anos e meio. Ele escolhe 12 homens e com aqueles homens ele treina muito bem e continuam levando o evangelho para outros lugares e transtornando o mundo. Em algumas ocasiões alguém falou assim, aqueles que agitaram o mundo chegaram até nós. Por carregar um nome que é sobre todo nome. Por defender uma verdade, um princípio. Por defender aquele que veio dos céus para trazer um novo tempo, para inaugurar uma nova era neste mundo. Então Jesus passa por esses 3 anos durante aqui o seu ministério terreno, morre, mas chega o dia, está chegando o dia, ele vai anunciando para os seus discípulos que haveria o dia que ele precisaria ir para o céu. Em João capítulo 14, nós vemos quando Jesus disse para os discípulos que ele declara que ele teria que ir para o céu, ele diz assim, não turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e preparar lugar, eu voltarei e levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estiveis vós também. Jesus simplesmente estava dizendo para eles assim, olha, o tempo está encerrando. E no capítulo 14 de João, ele diz que, da mesma forma, ele precisaria ir, porque se ele não fosse, o Consolador não viria. Ele fala, se eu for, eu enviarei o Espírito Consolador, o Espírito que o mundo não conhece. E então chegou o tempo em que Jesus ele precisava subir para o céu para inaugurar um novo tempo, que era a descida do Espírito Santo. E esse dia chega, que o Espírito Santo desceria sobre a igreja, sopraria sobre a igreja. E um parêntese aqui, a palavra Espírito Santo não é um nome, porque Espírito, ele significa vento, sopro, hálito. E a mesma palavra de Espírito que é usada no Novo Testamento, no Novo Testamento é a palavra pneuma. Então te lembra tudo que é relacionado à respiração, né? Pneuma, exatamente em grego significa espírito, sopro, vento. E no hebraico é ruach, é a mesma palavra que é usada quando Deus sopra o vento naquele boneco de barro. Ele sopra o vento no boneco de barro, que é o espírito, que ele está ali, um ser inanimado, e se torna um ser animado, com alma vivente. Aí quando a gente vê na história que Jesus vai
e sopra o Espírito, Ele está trazendo vida novamente. Assim como aquele boneco de barro que estava ali quando Deus sopra nele, para que ele se torne alma vivente, agora Jesus vem e sopra nos discípulos e depois sopra na igreja, naqueles que estavam reunidos, porque o Espírito é que dá vida. É o Espírito que dá vida. É o Espírito que impulsiona. É o Espírito que torna um ser que é inanimado num ser que tem alma vivente, um ser que se movimenta. E é para isso que Jesus veio, para inaugurar um novo tempo na história. Inaugurar a igreja que foi soprada pelo Espírito. Então, quando nós lemos esse texto, nós vemos que os judeus, todos os judeus, eles seguiam rigorosamente um calendário que Moisés havia deixado, que eles deveriam ir pelo menos uma vez ao ano para Jerusalém, para poder celebrar a Páscoa. A Páscoa era uma das festas que foi instituída no tempo de Moisés. E depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, era celebrada a festa das semanas, ou o Pentecostes. A festa das semanas, ou Pentecostes, normalmente era no final da colheita. Quando terminava a colheita do trigo, se celebrava a festa das semanas, ou o Pentecostes. Então, quando os judeus estavam lá em Jerusalém, na Páscoa, foi exatamente no tempo em que Jesus estava sendo morto. A morte e ressurreição de Jesus aconteceu no mesmo período da Páscoa dos judeus. A gente lê, quando Jesus vai ser crucificado, a gente vê exatamente essa descrição. Jesus celebra a Páscoa com seus discípulos e logo depois ele é entregue para ser condenado, crucificado, e ele morre. E no domingo ele ressuscita. O Evangelho, se fosse só a morte de Cristo, não teria sentido nenhum para nós. Muitas pessoas morreram se dizendo heróis, mártires. O Evangelho só faz sentido para nós porque Jesus ressuscitou e porque Ele foi ao céu e Ele enviou o Espírito sobre a igreja. Só por isso que faz sentido o Evangelho e faz sentido ser igreja. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus apareceu para os apóstolos em outras ocasiões, apareceu diversas vezes para os apóstolos, para outras pessoas. Paulo fala em 1 Coríntios que ele deve ter aparecido para em torno de 500 pessoas. E ele fica no intervalo de 40 dias aparecendo. Então, durante 40 dias, Jesus aparece para muitas pessoas e depois Jesus vai para o céu. E os discípulos veem, e outras pessoas veem Jesus subindo para o céu, e ele vai e some nas nuvens, desaparece nas nuvens. Agora, 40 dias depois da Páscoa, Jesus aparecendo para os discípulos, 10 dias como se eles estivessem órfãos. 10 dias os discípulos trancados de medo. Medo dos judeus. Só que existia uma coisa. Os discípulos eram galileus, eles poderiam ter voltado para a região de Cafarnaum, onde era a cidade natal deles. Só que existia uma coisa, uma promessa. Em Lucas capítulo 24, verso 49, Jesus fala para eles que eles deveriam permanecer em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Por conta desta promessa, eles não vão embora. Gente, eu fico pensando que Jerusalém deveria estar um tumulto imenso. Era Páscoa, era festa de Pentecoste, a festa das semanas, a cidade estava um alvoroço. Milhares de pessoas na cidade, e ainda mais, o assunto que era sobre Jesus. Aquele que veio revolucionar o mundo foi morto como um bandido, mas aí existe um boato que ele ressuscitou. Alguns trazem um relato que as mulheres foram no túmulo errado, outros trazem um relato que alguém tinha roubado o corpo dele, outros falam que provavelmente ele não estava morto na cruz quando sepultaram ele, e ali como era uma caverna onde ele foi sepultado, ele tomou fôlego e saiu. Várias teorias, e as pessoas provavelmente estavam falando sobre Jesus e os discípulos trancados numa casa, aguardando a promessa. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos estavam ali, com eles estavam outras mulheres, Maria, mãe de Jesus, e somava-se em torno de 120 pessoas que estavam ali reunidas naquele lugar, na cidade de Jerusalém. E eles estavam numa parte superior da casa, como se fosse um terraço.
e ali eles chamam de cenáculo, aquele lugar que eles estavam reunidos, provavelmente uma casa grande, para estar 120 pessoas reunidas. Eles estão assentados, provavelmente era perto do templo, porque depois a gente vê que as pessoas ouvem o som também. E eles estão reunidos ali. De repente, talvez, eles estavam de uma forma natural. É claro que o texto diz que eles estavam, no capítulo 1, verso 14, que eles estavam com orações e súplicas, eles estavam reunidos. Mas existe um momento que o Espírito vai soprar, diz que eles estavam assentados. Estavam todos reunidos, eles estavam assentados. Gente, o Espírito Santo às vezes não se manifesta de uma forma inesperada, uma forma comum, uma forma natural. Eles estavam com orações e súplicas, mas quando o Espírito entra naquele cenáculo, eles estavam assentados. Não sei se estavam fazendo uma refeição, não sei se eles estavam conversando, não sei se estavam um aconselhando o outro, se estavam cantando algum cântico, mas eu sei que eles estavam reunidos, assentados, e o Espírito Santo entra naquela casa. Onde eles estavam, e o Espírito Santo, então ele invade aquele lugar, se manifesta, e o texto diz que vem como um vento veemente, impetuoso, e entra na casa e toca todas as pessoas que estavam reunidas ali. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Não sei como que é isso. Mas veio uma manifestação, não sei se foi como Moisés, quando viu a sarça de fogo ardente, que a sarça não se consumia, mas certo é que o Espírito se manifesta como vento, se manifesta como água, se manifesta como fogo. A forma com que ele se manifesta nós não entendemos, mas nós sabemos que ele se manifesta. E eles estavam reunidos, o Espírito Santo vem naquela casa. Se você lembra, em Lucas capítulo 24, aliás, em João capítulo 21, Jesus já tinha entrado numa casa pelas paredes onde eles estavam reunidos, Jesus já tinha soprado o Espírito sobre os apóstolos. Mas agora ele vem e sopra sobre todas aquelas pessoas que estavam reunidas naquele cenáculo. Em torno de 120 pessoas reunidas num só propósito, aguardando uma promessa que tinha sido feita por Jesus. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. A descida do Espírito Santo, naquele dia, promoveu o enchimento do Espírito Santo naquelas pessoas. Aquelas pessoas estavam reunidas, todas as pessoas que estavam reunidas foram cheias do Espírito Santo. Gente, uma coisa é a pessoa ter o Espírito Santo. Outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Todos aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, recebem o Espírito Santo. Mas uma coisa é receber o Espírito Santo, outra coisa é ser cheio do Espírito Santo. Quando Paulo fala enchei-vos do Espírito Santo, ele não está dizendo para as pessoas que não conhecem Jesus, está dizendo aqueles que já conhecem Jesus. Em Atos, em muitas ocasiões, nós vemos pessoas que aceitaram Jesus, foram batizados, mas quando os apóstolos estenderam as mãos e falaram assim, sejam cheios do Espírito Santo, eles foram cheios. Então, existe uma necessidade urgente de sermos cheios do Espírito Santo. Uma coisa é você falar assim, eu sou salvo em Cristo e eu sei que eu tenho o Espírito Santo. Essa é a convicção, nós temos a Trindade em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está em nós. Mas outra coisa é passar pela experiência de ser cheio do Espírito Santo. Aqueles que estavam trancados naquela casa, 120 pessoas, estavam com medo dos judeus que estavam na cidade, um alvoroço na cidade. Mas quando eles são cheios do Espírito Santo, eles perdem o medo. A descida do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, fez com que eles perdessem o medo. E eles saem depois pregando, Pedro se levanta e vai pregar e 3.000 pessoas se convertem. A descida do Espírito Santo promoveu também experiências sobrenaturais para aqueles que estavam reunidos ali. Começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Sabe que o interessante é que a forma com que eles começaram a falar em línguas, eles começaram a cumprir simplesmente Atos 1:8, que eles deveriam ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, porque ali em Jerusalém estavam reunidas pessoas de todas as nações, diz o capítulo 2, judeus de todas as nações, e quando nós contamos aqueles que estavam ali,
Pode ter certeza que tinha mais de 20 nacionalidades ou etnias presentes em Jerusalém. O Espírito Santo fez com que aqueles que estavam ali começassem a ouvir no seu próprio idioma, na sua própria língua. Falou, quem são esses? Pardos, medos, elamitas e tantas outras pessoas. E eu falei assim, nós estamos ouvindo na nossa própria língua. Este é o poder, essa manifestação do poder de Deus. E eles estavam ali ouvindo, eu falei, olha, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas. Olha só, falar das grandezas de Deus. A manifestação sobrenatural do Espírito Santo naquele dia fez com que eles falassem, pregassem para outras pessoas em outros idiomas que eles nunca tinham falado. E alguém fala, mas não são eles galileus? Como eles estão falando em outros idiomas? Estamos ouvindo falar das grandezas de Deus na nossa própria língua. Ou seja, a manifestação do Espírito Santo promoveu também a proclamação das maravilhas de Deus. Precisa promover. A descida do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo precisa promover a proclamação das maravilhas de Deus. A ponto que as pessoas todos se pasmaram e se maravilharam, ficaram perplexos. Todas aquelas nacionalidades que estavam ali. Todas as pessoas que estavam ali. Eles ouviram falar das grandezas de Deus. O efeito do enchimento do Espírito Santo produz mudança de ambientes. Produz transformação de vidas. Jerusalém, eu acredito que o foco que era a festa de Pentecostes agora já mudou, era outra coisa. E Pedro se levanta e começa a pregar e quase 3.000 pessoas aceitam o Evangelho. O Evangelho vai sendo crescido, vai sendo produzido, vai sendo expandido naquele lugar. Irmãos, todos nós que um dia aceitamos Jesus na nossa vida, nós temos o Espírito Santo em nós. Isso é um privilégio de todos que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E esse é um privilégio somente da igreja. Você pode ver outras religiões, você pode ver outros tipos de reuniões, mas o único lugar em que o Espírito Santo está presente é no povo de Deus. Aqueles que já declararam com a sua boca que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida. Senão, não tem outro jeito. O Espírito Santo não é dado para outros povos que não sejam pessoas que receberam Jesus na sua vida. Porém, não é suficiente. Algumas lutas nós passamos na nossa vida porque nós não estamos tão cheios do Espírito Santo ainda. Não tem dia que as pálpebras começam a tremer? Não tem dia que você levanta com o maxilar doendo porque a noite ficou apertando os dentes? Não tem dia que parece que você nem dormiu aquela noite? O Espírito Santo, ele quer produzir algo dentro de nós. Para nós não ficarmos lutando com as nossas próprias forças, lutando com os nossos conceitos. É preciso tirar algo para que ele venha e nos encha, para que nós possamos ter uma experiência sobrenatural de enchimento do Espírito Santo na nossa vida. Sabe que existem algumas pessoas que estão na igreja, confessaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, mas ainda não passaram pela essa experiência profunda com o Espírito Santo. Conhecem o Evangelho, aceitaram o Evangelho, seguem até princípios do Evangelho, mas ainda não passaram por uma experiência profunda com o Espírito Santo. Ainda existe algo que precisa ser transformado. Já viu que algumas coisinhas parece que perseguem algumas pessoas? É um pecado que a pessoa não consegue se livrar, é uma queda por uma situação mais carnal, é a língua que às vezes não consegue mudar, é um espírito que às vezes parece que segue, um espírito de fofoca, de mentira, de manipulação, vocabulário, atos e comportamentos pecaminosos. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, até a nossa linguagem é mudada, o nosso vocabulário é mudado. Não é porque nós somos crentes e recebemos Jesus que nós não estamos isentos dessas coisas, nós precisamos encher do Espírito Santo.
Paulo, quando ele fala em Efésios, ele vai falar sobre ser cheio do Espírito Santo, ele também fala que aquele que é cheio do Espírito Santo muda o seu linguajar. Não sai palavras que não produzem edificação. E se fosse traduzir no nosso vocabulário, você fosse assim, aquele que tem o Espírito Santo não sai falando palavrão, mas fala palavras de edificação. Palavras que produzem edificação no outro. E algumas vezes os nossos comportamentos, as nossas atitudes, o nosso vocabulário denuncia que nós ainda não estamos cheios do Espírito Santo. O nosso comportamento diante de situações, diante de opressões, diante de pressão da vida, revela o quanto nós ainda dependemos de uma experiência profunda com o Espírito Santo. Aqueles homens estavam trancafiados numa casa porque ainda eles não tinham passado por uma experiência com o Espírito Santo. E quando eles são cheios do Espírito Santo, nada segura aqueles homens. A ponto de alguém olhar e falar assim, mas não são esses homens iletrados? Como nós estamos ouvindo eles falarem dessa forma, com autoridade? Porque eles estiveram no lugar de obediência, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder, a palavra aqui, poder é dunamis, que poderia ser traduzido como dinamite, aquilo que causa uma explosão. O Espírito Santo causa isso, uma explosão na nossa vida, a ponto de nós revolucionarmos não só a nossa história, a nossa vida, mas revolucionarmos onde nós passarmos. E basta uma pessoa para revolucionar, para ser uma dinamite. O Filipe, um dos diáconos da igreja, e alguém até condena ele, falou assim, mas ele era só diácono, ele tinha que respeitar, só servir as viúvas. O que ele estava fazendo pregando o evangelho? Simplesmente Filipe, ele fala assim, eu tenho um poder que eu carrego dentro de mim. Eu não consigo ficar só fazendo isso, eu preciso fazer mais. E Filipe, quando há um meio de perseguição, ele sai e vai para Samaria e prega o evangelho sozinho. E é o que a gente conhece da Bíblia, aquele homem que foi teletransportado. Estava num lugar e de repente já passou para um outro lugar, porque o Espírito Santo levou ele a ter experiências profundas. O primeiro portão eletrônico aconteceu lá na prisão de Pedro. Abre os portões e ele sai livre. O anjo abre. Não era novidade para eles, porque o portão abria, as cadeias caíam, eles experimentavam coisas sobrenaturais. Paulo estende um pouquinho o sermão dele, chega à meia-noite, cai um rapaz lá chamado Eutico e morre. Paulo vai lá e ressuscita e continua pregando. Coisas desse tipo. Porque a igreja recebeu o sopro que veio de Deus, o Espírito Santo, que impulsiona, que causa uma transformação, um transtorno, causa uma mudança de ambiente. E eu pergunto, onde nós estamos? Será que nós estamos causando mudança de ambiente? Será que as pessoas olham para nós e falam assim, chegou um crente aqui, eu preciso respeitar. Esse daí é diferente. Dá até arrepio de olhar para ele. Quando alguém se enche do Espírito Santo, muda totalmente a sua fala, o seu vocabulário. As atitudes impressionam, contagia, inspira pessoas. Alguém fala assim, eu quero ser como você. Que fonte que você bebe? O que você bebeu que eu também quero beber disso que você está bebendo? Porque quem é cheio do Espírito Santo anda meio contra a cultura. Quem é cheio do Espírito Santo não se conforma com as coisas deste mundo. Quem é cheio do Espírito Santo olha para todo o contexto do mundo e fala assim, acho que Deus pode fazer algo diferente. Quem é cheio do Espírito Santo não se conforma, mas busca fazer algo diferente. Amém? Quem já entregou a vida para Jesus, precisa buscar ser cheio do Espírito Santo. Amém? Mas como? Eu queria considerar 3 princípios. Primeiro, perguntando para Deus o que precisa ser mudado em sua vida. Perguntando para Deus o que precisa ser mudado na sua vida. Ah, Senhor, mas eu já tenho
30 anos de crente, eu acho que não tem nada para mudar na minha vida. O início desse culto foi feito com uma pergunta para nós. Quem pecou essa semana? Será que durante 30 anos de crente nós recebemos imunidade contra o pecado? Não, eu não peco mais, já tenho 30 anos de crente, eu já estou com uma estabilidade de santo que eu não peco mais. Não sei porque Jesus já não pegou você assim, né? Levou para a glória. Porque enquanto nós estamos neste mundo que é dominado por um espírito do maligno, jaz no maligno neste mundo, nós estamos sujeitos ao pecado todos os dias. E fazer a pergunta para Deus, o que precisa ser mudado, leva a não olhar para nós, fazer uma autoanálise, porque a autoanálise ela pode ser tendenciosa. A autoanálise ela pode ser tendenciosa porque o nosso coração ele é contaminado pelo pecado. Eu posso olhar para mim e falar assim, Deus, acho que o Senhor gosta de mim, né? Senhor, acho que o Senhor olha para mim e fala assim, uau, meu filho, ó, esse aí eu posso pôr a mão no fogo por ele, porque ele não peca. A nossa autoanálise pode ser tendenciosa porque o nosso coração está contaminado e nós podemos, de repente, se justificar. Se auto-justificar como aquele fariseu que está ali orando e um publicano do lado dele, ele começa a falar assim, Deus, eu dou o dízimo, eu oro, eu jejuo. E o judeu orava e agradecia a Deus por não ter nascido mulher, por não ter nascido samaritano. E fala assim, Deus, olha, muito obrigado, porque é como assim, eu sou a nata do bolo. E o fariseu ainda diz, olha para o publicano e fala assim, obrigado porque eu não sou como este publicano. Ah, que oração, hein? Uma oração feita somente para si. Uma oração de si para si mesmo. Então a autoanálise ela pode nos levar a uma autojustificação. Ó, Deus, o Senhor viu, eu pequei porque também, afinal de contas, o Senhor sabe como é a minha mulher. Senhor, eu pequei porque o Senhor sabe como é o sistema desse mundo. Ah, Senhor, eu, como diz a gente, eu molhei a mão dos guardas porque também... Então, a autoanálise ela pode ser tendenciosa e nos levar a querer buscar justiça própria, a se defender. Nós não podemos nos conformar com a nossa vida, precisamos buscar mais o Espírito Santo. E olhar e falar assim, Deus, eu sei que tem algo errado em mim, então traz à tona. E orar como o salmista no Salmo 139, verso 24, dizendo assim, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. O salmista simplesmente está falando assim, Senhor, sonda o meu coração. Porque se eu for olhar para o meu coração é pecaminoso, é enganoso. E eu posso achar que eu sou bom demais. Mas se o Senhor sondar o meu coração, o Senhor vai trazer à tona todos os meus pecados, as minhas falhas, onde eu preciso mudar. E o Senhor pode me guiar pelo caminho que é eterno. Então, primeira coisa, perguntando para Deus o que precisa ser mudado em sua vida. Como podemos buscar ser cheio do Espírito Santo? Segundo, usando a palavra de Deus como parâmetro. Usando a palavra de Deus como parâmetro. A palavra de Deus é o parâmetro de vida para todo cristão. Nós podemos ler um bom livro, e é importante a leitura de bons livros, mas não é parâmetro para a nossa vida. Tem autores que escrevem uma coisa, depois de 20, 30 anos, ele escreve outra diferente do que ele escreveu, porque ele amadureceu e entendeu que o que ele tinha escrito antes não era totalmente verdade, não era absoluto. E ele teve experiências e maturidades que levou ele a escrever algo diferente. Agora a Bíblia, que foi escrita por mais de 40 autores diferentes, que viveram em regiões diferentes do mundo, e escreveram em torno de 1.600 anos, a palavra do Senhor, ela não falha, não se contradiz. Então nós podemos buscar para o nosso casamento, para a nossa vida pessoal, para a nossa vida ministerial, para a nossa vida como um cidadão, como um empresário, como funcionário. Nós podemos olhar para a palavra do Senhor e encontrar como um parâmetro para a nossa vida. Como eu
posso servir a Deus, ser cheio do Espírito Santo, buscando a palavra do Senhor. Somos nós que precisamos nos encaixar no padrão da palavra de Deus e não ao contrário. Não é a palavra que precisa se encaixar no nosso padrão, nos nossos conceitos, mas nós precisamos nos encaixar na palavra do Senhor. Amém? E ler e conhecer a Bíblia não é suficiente. Nós podemos carregar um monte de informação a respeito da Bíblia, saber quem foi Abraão, Isaac, Jacó, Noé, saber com quantos anos cada um morreu. Podemos carregar grandes informações que são importantes, mas que podem ser só informações. Podemos conhecer a Bíblia de capa a capa, mas pode ser somente informações. Podemos ler a Bíblia dezenas de vezes, mas pode ser só um conteúdo gravado na nossa memória. Não basta ler e conhecer. Não basta somente citar. Nós precisamos colocar em prática no dia a dia. Somente conhecer não é suficiente. É necessário aplicar a palavra no nosso cotidiano. Fala assim, Senhor, será que onde eu aplico a Tua palavra na minha vida nesse dia? Estou com uma situação que foge da normalidade, Senhor. Onde eu posso encontrar uma resposta para a minha vida? Na Tua palavra. A Tua palavra. A palavra do Senhor, ela nos orienta. A palavra do Senhor, ela nos guia. O salmista, no Salmo 119, 105, ele diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Como nós podemos seguir a nossa vida se nós não tivermos a palavra como parâmetro? A palavra do Senhor, colocada em prática, nos leva a nos enchermos do Espírito Santo. Os discípulos tinham uma palavra de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E tudo que eles aprenderam de Jesus, eles começaram agora a falar, porque eles gravaram aquilo na mente, no coração deles. E agora, cheios do Espírito Santo, eles estavam sendo impulsionados para produzir esta palavra que transforma vidas. Terceiro, como podemos buscar ser cheios do Espírito Santo? Passando tempo com Deus. Passando tempo com Deus. Na sociedade moderna, você é valorizado pelos seus resultados. É por aquilo que você faz, que você produz. Alguém olha para você e fala assim, esse daí, olha o currículo. Então, a sociedade te valoriza pelo que você produz. E alguns parece que são úteis na sociedade pelo que faz. Agora, com Deus é diferente. Primeiro você precisa passar tempo de qualidade com Ele, para depois, como efeito, como resultado, produzir algo no reino. Com Deus, você não começa a produzir para depois você ter um tempo com Ele. É o contrário, você passa um tempo com Ele, passa com uma experiência com Ele, de conversão e de tempo com Deus diariamente, para depois fazer algo. Não sei se você, mas eu já tive experiência de levantar numa correria ou um pouco atrasado e fazer as coisas e as coisas não derem certo. Começar um negócio parece que ficar travado e com uma dificuldade de dar certo. Eu falo, não tirei tempo com Deus. Mas ao contrário, quando passa tempo com Deus, as coisas começam a fluir. Martinho Lutero, o grande reformador, dizem os historiadores que ele passava em torno de 2 a 3 horas por dia em oração. E ele falava assim, tenho tanta coisa para fazer hoje, que eu não posso começar o meu dia sem passar 3 horas na presença de Deus. Não posso. Sabe que nós queremos justificar diante de Deus que nós não temos tempo para Ele, porque as nossas demandas são muitas. Não tenho tempo para devocional. É 5 minutinhos de oração, aquela oração, correndo, dirigindo, passando café ou comendo alguma coisa. Lembre-se que para Deus, o que importa não é o que você faz, mas é o tempo que você passa com Ele. É passando tempo com Deus. Aqueles homens e mulheres, 120, estavam reunidos no mesmo lugar, passando tempo com Deus.
aguardando o cumprimento da promessa. E depois é que veio o resultado que eles esperavam, a salvação de almas. O apóstolo Paulo, quando ele ia nas suas viagens missionárias, ele chegava na cidade, ele poderia simplesmente montar o seu palco e começar a pregar. Mas ele chegava na cidade e procurava um lugar de oração. Algumas vezes nós vemos ele tão agitado, com tantas demandas, mas ele fala assim, e fomos a um lugar de oração à beira de um rio. Jesus, próprio Deus, prestes a ser entregue, ele também tirava tempo de oração em comunhão com o Pai. E ele vai e passa a noite, suando gotas de sangue na presença de Deus, falando assim, Pai. Porque ele sabia que o tempo com Deus é que prepararia ele para o cumprimento do propósito. Agora, algumas vezes nós queremos inverter, queremos cumprir um propósito sem passar tempo com Deus. Sabe que com Deus, o estar está antes do fazer. Com Deus, o estar está antes do fazer. Ah, Senhor, eu tenho um horário para chegar no meu trabalho. Levante mais cedo. Tire um tempinho com Deus e fale, Senhor, eu não sei o que me espera no trânsito. Eu não sei o que espera no meu turno de trabalho. Eu não sei o que me espera com meus colegas de trabalho. Eu não sei o que me espera, Senhor, nesse dia. Mas eu quero consagrar o meu dia ao Senhor. Que eu seja útil para o teu reino onde eu estiver. Que eu fale do teu amor. Que eu inspire pessoas. Que o teu Espírito Santo reflita em mim a tua glória. O Senhor, Ele nos chama para passar mais tempo de qualidade com Ele. Orar não vai ser mais perda de tempo. Vai alguém olhar e falar assim, mas, poxa, por que tem que orar tanto? Ou a mente da gente fala assim, já orei o suficiente, já está bom, já posso ir. Orar não é perca de tempo. Leitura da palavra, tempo de leitura da palavra não pode ser subestimado como um peso. Mas é tão pesado ler a palavra do Senhor. É um privilégio para nós termos uma herança que foi nos deixada. A palavra do Senhor. O Espírito Santo continua falando conosco. Quando a palavra do Senhor, nós abrimos ela, começamos a meditar nela, o Espírito Santo, Ele se faz presente, Ele começa a nos alimentar, abrir os nossos olhos espirituais, coisa que você não faz, que não acontece com você quando você lê uma notícia na internet. Uma notícia lida na internet é simplesmente uma notícia, somente uma notícia. Somente uma informação. Agora, quando nós sentamos, você fala assim, Senhor, eu preparei este lugar, preparei este momento, preparei este ambiente só para encontrar contigo, Senhor. Eu abro a palavra, o Espírito Santo está presente ali para nos nutrir, para nos levar a ter experiências profundas. Talvez alguém tenha dificuldade de passar um momento assim, mas comece a fazer. Nem que você precise colocar uma música de fundo para ter este momento. Nem que você precise colocar um louvor cantado para passar este momento. Mas é preciso fazer. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, o reino de Deus, ele é sinalizado, vidas vão sendo transformadas, a começar por nós. Imagine seus medos não te dominarem mais. Imagine os traumas do passado não influenciarem mais a sua vida presente. Imagine as suas dores, aqueles momentos que você passou, que ainda causam dores, não te causar mais dores. Você fala assim, uau, estou curado, não sinto mais. Depois que eu comecei a ter experiências com o Espírito Santo, eu não sinto mais isso. O Espírito Santo quer nos levar a ter experiências profundas com Ele. Amém?